Bom dia então, irmãos. Vamos começar a nossa EBD, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais um dia, por tudo que tem nos dado, e te pedimos agora que nos ilumine pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender os teus ensinos, Senhor, quem tu és, e viver, Senhor, de modo digno, Senhor, de modo que te agrade, Senhor, glorificando, exaltando o teu nome, Senhor, e reconhecendo quem realmente nós somos, Senhor, e quem tu és. E te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente parou na última domingo na questão 7, pergunta 7. O que a gente viu domingo passado? A gente foi da 4 ao início da 7, né? Então a gente viu quem é Deus, certo? Deus é o quê? Deus é Espírito, né? Eterno, imutável, infinito em seu ser, né? Sabedoria, poder, conhecimento, né? E a gente viu também sobre a questão de ser 3 deuses em uma pessoa, não é? Não é 3 deuses em uma pessoa, é o contrário, né? Uma pessoa, um Deus, né? Um só Deus em 3 pessoas. Então foi isso que a gente viu principalmente domingo passado sobre a Trindade, como que ela não é irracional, muito pelo contrário, ela não vai contra as leis da lógica, nem nada que o próprio Deus instituiu, porque o universo reflete quem ele não pode negar a si mesmo, né? E a gente começou a ver sobre os decretos de Deus. Então, o que são os decretos de Deus? Alguém lembra? Então, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, né? O seu conselho, a sua vontade, né? Segundo o seu conselho, o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele fez o quê? Predestinou tudo o que acontece. Certo? Então, tudo o que acontece foi predestinado por ele, para a glória dele, segundo a sua vontade. Certo? Então, isso que a gente começou a ver domingo passado, onde a gente falou, por exemplo, que o universo ele tem um propósito, ele não foi criado do nada, pelo acaso, sem objetivo, sem fundamento. A raça humana não surgiu do nada e não tem objetivo nem propósito nenhum. Certo? Não é isso que a Bíblia nos relata, não é isso que o próprio universo nos relata. O universo tem um propósito, ele foi decretado antes mesmo de existir. O propósito dele, na eternidade, Deus decretou que as coisas existiriam e teriam um objetivo, né? Então, o plano de Deus, ele abrange também não somente a raça humana, ou anjos e homens, mas abrange tudo, todas as coisas nos mínimos detalhes, né? Então, a gente falou sobre nenhuma partículazinha estar fora do controle da soberania do nosso Deus. Então, a gente falou que os decretos são imutáveis, então o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, Deus não muda, os seus decretos são imutáveis. A gente viu que segundo o conselho da sua vontade, não são arbitrários, como tiranos podem ser arbitrários ao decretar coisas para quem estão debaixo do seu poder. Deus não, Deus faz segundo o beneplácito da sua vontade, segundo coisas prazerosas e agradáveis, porque Ele é bondade, justiça, misericórdia e tudo mais. Então, Ele não decreta coisas arbitrárias por malícia ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, Ele é benevolente, certo? Beneficente, Ele não faz coisas ruins. Ele é a definição do que é bom, na verdade, né? A gente viu que tem um objetivo, que é para a sua glória, afinal não faz sentido nós buscarmos a nossa própria glória. Não é por quê? Porque se a gente faz alguma coisa e alguém toma a nossa coisa, plagia, faz qualquer coisa assim, a gente fica ofendido. Quando alguém pega os frutos do nosso trabalho e toma como ele é o autor. Imagina Deus, que é o autor de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas. Sem ele, a gente não poderia nem existir. Como é que nós podemos buscar a nossa própria glória? Então, é natural que todas as coisas glorifiquem aquele que é o Criador. Não tem como glorificar. Se a gente tem que glorificar alguém, e a gente tem que glorificar alguém pelo que foi feito, pelo que acontece, só pode ser Deus. Não tem como. Ele é o ser supremo, ele é o Criador, o Deus de toda a terra. Por isso, todas as coisas são para a sua própria glória. Quando a gente busca a nossa glória, a gente está diminuindo o ser de Deus. A gente está ignorando quem Deus é. E a gente meio que parou aqui, na abrangência dos seus decretos. Então, Deus decretou o que acontece? Deus decretou as coisas pequenas, como, por exemplo, a chuva hoje. Ou Ele deixou as coisas acontecerem, rolarem por aí. Ele decretou todas as coisas, né? Então, aqui a gente tem alguns textos que falam sobre a sorte lançada no regaço, mas vem do Senhor. Todo o conselho, toda a vontade, todos os decretos vem do nosso Deus. Então, Ele decretou tudo, absolutamente tudo o que acontece. Certo?
todas as coisas nos menores detalhes. Inclusive, a parte que a gente parou para começar hoje é que a abrangência dos decretos abrange, inclusive, as coisas que foram feitas pelas criaturas com mau intento. Então, a gente tem alguns textos bem famosos. Vamos abrir lá, Gênesis 45, 5 e 8. E outra pessoa abre em Gênesis 50, versículo 20. Então, a história de José, muito conhecida. Então, Gênesis 45, 5, versículo 5, versículo 8. E outra pessoa em Gênesis 50, versículo 20. Quem achou Gênesis 45, pode ler, por favor? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus me pôs por pai do faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, José encontrou seus irmãos. José está falando aos seus irmãos. O que aconteceu? Os irmãos venderam eles para uma caravana de escravos, do qual ele foi para o Egito. José fala, não foste vós. É vocês com a má intenção de vocês. Deus estava por cima de tudo, enviando também José para o Egito, para que salvasse todo o povo de Deus, de onde veio a descendência. E Gênesis 50, 20, quem achou pode ler, por favor? Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Então, José está falando de novo agora o quê? Que o que os irmãos tentaram foi para o mal, para o mal. A vontade deles, a intenção deles estava lá. Eles tinham a intenção ruim de prejudicar a José, porque José estava lá como aquele que herdaria a posição de Jacó, o sucessor de Jacó. E eles queriam o mal de José. E Deus, que decretou todas as coisas, inclusive todo esse trajeto de José até a sua posição lá no Egito, para que salvasse toda a terra, também estava lá, decretando essas coisas, só que a intenção de Deus era qual? Boa, né? Tanto que fala que tornou o mal dos irmãos de José em bem. Porque Deus está por cima de todas as coisas, inclusive do mau intento dessas pessoas, fazendo com que tudo aconteça pela sua santa providência, conforme o conselho da sua vontade, que é muito sábio e bondoso, certo? Então Deus está por cima dessas coisas também. E o texto máximo disso, que fala em um versículo só, né, sobre a responsabilidade humana e os decretos de Deus, é Atos. A gente vai pular Samuel e vamos para Atos, Atos 2, 23, onde Pedro está falando sobre Jesus. Então, Atos capítulo 2, versículo 23. Quem achou pode ler, por favor? Sempre este entregue pelo determinado desígnio da ciência de Deus, vós um fracasso, crucificando por mão do inimigo. Então, aqui, Pedro está falando que quem foi entregue? Jesus foi entregue e foi morto lá pela mão de Nicos. Mas quem que decretou isso? Pela presciência de quem? Pelo conselho de quem? Pela vontade de quem Jesus foi entregue àquelas pessoas? Deus. Deus decretou a morte do seu filho. Deus estava lá. Né? Como Jesus falou, a minha vida ninguém a toma, eu a entrego. Deus entregou a sua vida. Não foram homens que tomaram a Jesus fora do controle, do poder, da soberania de Deus, mas o próprio Deus foi quem colocou Jesus naquela cruz e matou a Jesus por nós, por nosso amor. Então a questão é, Deus está decretando todas essas coisas, mas Ele é o autor do mal? Deus fez com que aquelas pessoas maquinassem o mal? Deus é o autor do mal que está por trás daquelas pessoas que mataram a Jesus Cristo, por exemplo? Ou dos irmãos de José? Então Deus não é o autor do mal, nunca é o autor do mal. Esse é o princípio que eles colocam como o princípio a priori de toda a teologia. Deus não é o autor do mal. Sempre que a gente vai estudar qualquer coisa, a gente sempre tem que lembrar disso. Deus jamais é o autor do mal, do pecado. Nunca, jamais. Por mais que Ele esteja decretando todas as coisas, Ele não cria, Ele não gera mal moral nas criaturas e não força as criaturas a fazerem o que é mal. É o que a nossa confissão fala, que Ele decretou imutavelmente todas as coisas que acontecem, ponto e vírgula, e continua, de forma que não faz violência à vontade das criaturas, não é o autor do pecado, do mal, nem nada disso. E Agostinho fala que Deus decretou, então ordenou todas as coisas como? Se Ele não é o autor do mal.
Então ele fala que ele decretou, ordenou em certo sentido tudo que acontece. Por quê? Por exemplo, se eu estou ali na rua, bem ali na calçada, tá vindo um carro, eu estou vendo que tá vindo um carro e meu filho está correndo para a rua. E eu cruzo os braços e deixo ele passar para a rua. Eu escolhi o quê? Eu escolhi que ele morresse, não foi? Estava no meu controle, estava no meu comando impedir que meu filho morresse, mas eu escolhi que ele morresse. Certo? Agora, se eu estou do outro lado da rua, estou vendo o carro vindo, meu filho correndo, sai correndo desesperado, gritando, e não consigo fazer nada. Eu escolhi que ele morresse? Não, estava fora do meu controle. Tentei impedir. Agora, com Deus, Deus nunca está... É impossível dele impedir alguma coisa. Deus tem todo o poder, tem todo conhecimento também. Ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas. Quando ele permite que a gente faça o mal, ele está decretando aquilo, em certo sentido. Porque ele poderia impedir aquilo. Ele poderia impedir a queda, ele podia impedir que Adão comesse o fruto, ele pode fazer ainda, ele pode impedir que eu peque. Mas ele não faz porque ele decretou essas coisas. Não que ele forçou que eu fizesse, não que ele forçou nada disso, mas ele permite. A gente tem depois aquelas distinções entre a vontade decretiva, permissiva de Deus, mas ele, em certo sentido, como fala Agostinho, decretou todas as coisas. Não porque ele, como fala, consente com o que está sendo feito, aprova o que está sendo feito. Então, quando ele permite alguma coisa, ele não necessariamente aprova aquilo. Certo? Então, quando ele permite que os irmãos de José o vendam lá, tentem matá-lo e vendam, não porque ele permite aquilo, que aquilo é uma coisa boa, aquela não é uma vontade decretiva de Deus lá dos seus decretos, dos seus mandamentos. Isso é contrário. Mas ele permitiu por algum motivo. Sabemos que muitas coisas permanecem um mistério, né? Então, muitas coisas são difíceis de entender. Dos decretos de Deus ainda são difíceis de entender, mas sabemos que ele está no comando de todas as coisas. Ele deixou bem claro o que agrada a ele, o que não agrada. Certo? A sua vontade decretiva está bem clara na palavra de Deus. Por mais que ele permita que o mal aconteça no mundo, que o seu filho seja morto, nós ainda entenderemos melhor, ou talvez algumas coisas nem entenderemos, por causa da nossa finitude. Mas ele nunca é o autor do mal. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Ele jamais criará, gerará, forçará alguém a fazer o que é errado. Tudo bem? É por isso que muitas vezes surgem questionamentos, né? Por exemplo, um abuso em uma criança. Muitas pessoas trazem à mente achando que Deus permitiu naquele exato momento tal ato, a maldade em si. Mas se esquecem que o mal não partiu daquele momento. Foi quando o pecado entra no mundo. Então esse mal existe naquele momento, não é ali. Deus e Deus, agora nós vamos permitir. Não, esse nós não vamos permitir, esse a gente vai permitir. A maldade já está no mundo, então não é exatamente naquele ato. E realmente um questionamento muito difícil. Esse talvez eles colocam como calcanhar de Aquiles do cristianismo. Como que a gente explica o mal? Certo? Como que vocês explicam o mal? Por que existe o mal no mundo? E o John Stuart Mill, se não me engano, ele ficou famoso porque ele colocou dois pontos. Se Deus é todo poderoso e o mal acontece, quer dizer que ele é mau. Agora, se o mal acontece, pode ser que Deus não seja todo poderoso e ele não pode impedir. Então ele deu essas duas alternativas. E há a questão do falso dilema. Não existem somente essas duas alternativas. Então quando ele coloca o argumento desse jeito, ele força as pessoas a pensarem que Deus não existe ou que Deus é mau. Só que não é isso. Certo? Por que existe o mal? Para a glória de Deus. Por que Cristo foi morto? Nós entenderemos muito bem que tudo isso glorificará a Deus. Os detalhes, talvez nunca saberemos perfeitamente o que se passa na cabeça de Deus. Mas esse é um falso dilema. E é uma questão que até hoje está em aberto. Que é impossível. É chamada de teodiceia, né? Como que a gente justifica, como que a gente mantém Deus, o seu poder, a sua divindade, a sua bondade em face do mal que nós enfrentamos. E muitos deixam o cristianismo por causa disso. Por causa desse falso dilema onde eles pensam que só essas duas possibilidades e coisas assim. Mas nós sabemos, pelo caráter de Deus, por tudo que ele já fez, que ele não é mau. Muito pelo contrário, ele é extremamente misericordioso. É a única razão de que não sermos mortos, destruídos, é pela misericórdia de Deus. Então esse é um ponto muito delicado que normalmente a gente não leva para o evangelismo, para um discipulado de cara. Certo? Que a gente deixa para depois e que é um ponto realmente muito difícil. Mas até aí tudo bem?
Deus decretou todas as coisas e ele não é mau, não é autor de pecado e não força ninguém. Então, a gente também tira de cara a questão do determinismo. Ordenar, decretar todas as coisas, Deus não determinou e me forçou por isso, a fazer isso. É como, por exemplo, Judas. Deus não determinou que Judas fosse lá e traísse a Jesus Cristo. Porque se fosse assim, Judas poderia falar, o que eu faria? Você fez com que eu entregasse o seu filho. Não foi culpa minha, ele seria desculpável diante de Deus. Nós sabemos que ele não é desculpável. Que os homens não são desculpáveis diante de Deus. Nós sabemos muito bem, claramente, como o Atos 2:28 lá que a gente leu, que os homens são responsáveis por tudo que faz. Deus sempre olha a intenção. Deus procura saber a intenção do coração. Tanto que ele falou, a intenção dos irmãos de José era má. Então Deus sabe a intenção das pessoas e as pessoas são responsáveis por aquilo que ela faz. Não somente pelo que ela faz, mas pelo que está no coração. É por isso que a gente fala que não há justo, não há nenhum sequer, mesmo que pratiquem injustiças, nós sabemos que o coração delas não está glorificando a Deus. Certo? As pessoas que são aí ateias no mundo, que falam que são boas, não são boas, porque Deus não olha somente as suas ações externas, mas também o seu coração. Então a gente já viu isso, nós precisamos dar todo o nosso coração a Deus. Então Deus ele pode tirar o freio, como a gente fala, né? Permitir que os corações se endureçam. Certo? Ele permite removendo a sua graça, não gerando e criando mal naquela pessoa para que ela faça coisas erradas. Que é o que Paulo fala lá em Romanos 9:14, depois a gente vai chegar nesse texto, afinal a gente vai ter que falar predestinação hoje. E aqui Paulo fala que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus pode fazer injustiça? Paulo responde aqui de modo bem enfático. De modo nenhum, de maneira nenhuma, jamais. Deus não fará injustiça, porque isso negaria o seu próprio ser. Tudo bem? Beleza. Então, James Montgomery Boyce, ele fala o seguinte: o juízo de Deus, no final, vai ser tão absolutamente perfeito que os condenados concordarão com a justiça da sua condenação. Se vocês olharem os relatos, quando a gente tem sobre o fim dos tempos, o juízo final, toda língua calará, ficará calada, porque ninguém poderá contestar a justiça de Deus. Quando todas as coisas ficarem manifestas nos últimos dias, no último dia, no dia de Cristo, ninguém reclamará. Eles podem ir para o inferno rangendo os dentes, ou chorando, furiosos ou não, mas ninguém vai falar, isso foi injusto. Certo? Ninguém falará. Então a justiça e a bondade de Deus ficará muito clara no juízo final. Certo? Lembrando também que quando a gente fala sobre bondade, o que é bom, eu já falei isso aqui, a gente não pode abstrair a questão de bondade do ser de Deus. Como se bondade, o bom e o mal, fosse algo abstrato, fora do ser de Deus, e a gente pudesse comparar Deus, contrastar, confrontar Deus com esse padrão. Porque Deus é o padrão da bondade. Deus, a gente só sabe o que é bondade por causa de Deus. Sem Deus, a gente não teria isso. Então a gente não pode desligar bondade do ser de Deus e tentar ver se Deus é bom ou mal, porque bom é Deus. Deus é bom. Deus é o padrão, Deus é a régua. Nós só podemos falar o que é bom em face do caráter de Deus. Então quem é bom? Quem se conforma com o caráter do nosso Deus. Como a gente viu aqui também nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos refletem o quê? Não um padrão abstrato, mas a própria pessoa do nosso Deus. Tudo bem? Então não tem como julgar a Deus sobre o que é bom, porque Ele é a bondade. Muito bem, então se Deus é Deus, Ele é o quê? Soberano sobre todas as coisas. Soberano sobre todas as coisas. Então a afirmação de que Deus decretou todas as coisas, que é a sua soberania, porque se Deus não tem o controle, por exemplo, de impedir que meu filho vá para a rua, como eu não teria o controle se eu estivesse longe, se Deus não tem o controle sobre alguma coisa, se Ele não é soberano sobre alguma coisa, pode ser o grãozinho de areia em toda a engrenagem do universo que impede Jesus de voltar, por exemplo. Que impediria Ele de fazer os seus planos, os seus decretos. Então, se Deus não é soberano, se Ele não decretou todas as coisas, Deus não é Deus. Certo? Então, essa afirmação de que Deus decretou todas as coisas, nada mais é do que a sua soberania, a afirmação da sua divindade. Se não decretou todas as coisas, Deus não seria Deus. Essa afirmação, então, ela não é, por exemplo, presbiteriana ou reformada, ela é de todo cristão. Na verdade, de todo teísta, até muçulmano, qualquer coisa que seja, eles têm que concordar com essa afirmação. Essa afirmação divide ateístas de teístas. Certo? Então, se Deus não decretou todas as coisas, você é um ateísta. Vocês pensam como um ateísta.
certo? Porque se Deus não tem o controle de todas as coisas, ele não pode todas as coisas. Ele não vai fazer todas as coisas. Não há garantia de que ele fará todas as coisas. Deus não seria Deus se algo estivesse fora da sua soberania, se algo acontecesse que Deus não soubesse, que espantasse a Deus, que estivesse fora do controle de Deus. Tudo bem? Sim. Perfeitamente, né? Só que vale lembrar também que essa soberania de Deus, como você disse, do ato de cuidar do seu filho, não anula a nossa responsabilidade humana. Sim, sim. Exatamente, sempre lembrar disso, né? Somos responsáveis, Atos 2, 28 e assim vai. José, sempre somos responsáveis pelas nossas ações, não é cruzamos os braços e ficamos quietos, né? Agora é Deus que controla, não fazemos nada. É aquela frase que eu coloquei acho que domingo passado, ou retrasado, que fala, ninguém fala, se Deus criou todas as coisas, quantos dias eu vou viver, então não vou mais comer, não vou mais beber, não vou fazer nada. Você vai morrer, né? Você é responsável pelas suas coisas. Pelo que você faz, pelo que você tem em seu coração, né? A intenção sua, não somente externamente, mas o que você pensa e sente. Certo? Mais alguma coisa? Muito bem. Um ponto importante também que tem no Catecismo Maior e na Confissão, mas que aqui não fala, é que Deus decretou tudo livremente. De novo, ele é soberano. Não tem nada, nenhuma força coagindo Deus, não tem nada impelindo Deus a fazer alguma coisa, nada que surge, espanta ele não deixa eu ajustar aqui os meus decretos, que não seriam mais imutáveis se assim fosse. Então Deus ele decretou tudo, sabiamente, imutavelmente e livremente, certo? Livremente, de acordo com a sua vontade. Nada o coagiu para que o universo esteja como está, certo? Nada fez com que Deus fosse forçado a tomar alguma posição, uma decisão, algum pensamento, ou mudasse o seu decreto. Deus decretou tudo livremente. Isso também faz parte da sua soberania, certo? Ele não é impedido por nada. Ninguém pode deter a mão do nosso Deus, como Nabucodonosor falou, né? Ele usa todo o exército do céu e da terra e não há quem o possa impedir. Não há ninguém que possa colocar freios em Deus, certo? De outra sorte, ele não seria novamente Deus. Tudo bem? Muito bem, então a gente vai para a predestinação. Afinal, o que é a predestinação? Você acredita em predestinação? Você crê em predestinação? Qual predestinação? Tem mais de uma? O que é a predestinação? Então, todos os cristãos, eles têm que ter uma doutrina de predestinação, que se refere não à providência de Deus, a qualquer coisa que acontece no universo, mas ao destino final nosso, certo? Qual que é o seu destino final? Céu ou inferno? Todo cristão tem que ter uma doutrina de predestinação, porque é uma palavra que está onde? Na Bíblia. Está escrito. Efésios 1, lá, predestinado segundo seu conselho, para a sua própria glória. Todos devem ter uma doutrina de predestinação, não importa a igreja. Tem que ter. Pelo menos todas as igrejas históricas e tradicionais têm uma doutrina registrada sobre predestinação. Certo? Geralmente, quando se fala predestinação, a gente pensa na que a igreja presbiteriana tem. Né? Então, quando fala você crê em predestinação, já vem de cara assim a nossa doutrina de predestinação e as pessoas falam sim ou não. A maioria fala não hoje em dia, né? Então, em geral, a gente tem 3 vertentes quando se trata de predestinação: a pelagiana, semi-pelagiano e agostiniano. Certo? Agostiniano seria a paulina, seria a nossa, que eu vou tentar mostrar que é realmente a paulina, a bíblica. Pelagiana seria aquela que fala o seguinte: o homem, ele pode atingir a salvação, a graça de Deus pode assistir ao homem, mas ela não é de forma nenhuma necessária. Certo? Essa, de cara, a gente já pode falar que é uma heresia. Nenhum cristão realmente pode ter uma doutrina de predestinação como a pelagiana, porque isso remove a necessidade de Deus, coloca o homem como essencialmente bom, como alguém que pode realmente praticar a justiça e alcançar a salvação. E nós sabemos que o homem é corrupto, certo? Ele é depravado, radicalmente. Não há quem, não há um justo, não há um sequer. Romanos 3, lá citando Salmos. Essa é heresia. Depois a gente tem a que é classificada como semi-pelagiano, onde a graça de Deus é necessária, mas o homem precisa contribuir de alguma forma. Que a gente vai falar depois. De forma mais moderna, a gente teria aqui os arminianos, que não gostam de ser chamados semi-pelagianos, da mesma forma que a gente não gosta que chama os malucos aí de hipercalvinista, afinal eles não são calvinistas de forma nenhuma. Mas
se encaixaria aqui. Né? Então, quando os teólogos dividem nessas três vertentes, nessas três principais, arminianos se encaixariam aqui. E agostiniano é o quê? É que Agostinho de Hipona afirmava. Que é qual? Qual que doutrina é essa de predestinação de Agostinho? Como? Depravação total. Então, fala para ser salvo, a gente precisa de Deus e de quem mais? Só. Mais ninguém, mais nada. É somente pela graça de Deus. Ele foi conhecido como o doutor da graça, né, pela Igreja Católica e tudo mais. Onde Tomás de Aquino seria o doutor angélico lá, né, dos anjos. Então, Agostinho, por que tem toda essa classificação? Agostinho, ele teve que combater essa heresia pelagiana por um monge que chamava Pelágio. Onde ele estava, na época de Agostinho, ele afirmava ser desnecessária a graça de Deus. Então, Agostinho fez todo esse trabalho, toda essa refutação de Pelágio e demonstrou que precisamos de Deus, onde não há um justo sequer, não há quem possa alcançar a salvação. E todo esse debate, ele ficou principalmente em torno de João capítulo 6. Vamos abrir lá João capítulo 6, onde Agostinho defendeu claramente que não tem como alguém ser salvo se Deus antes não o salvar, né, ou resgatar. Então, João capítulo 6, vamos ler só os versículos 37 e 44. Então, quem achou pode ler, por favor, João 6, o versículo 37 e o 44. Todo aquele que o Pai me dá é sem dado, e que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E o 44? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui tem toda a exegese por trás e tudo mais, mas ele deixa bem claro. Jesus falando, quando ele fez o milagre lá da multiplicação dos pães e tudo mais, ele falou, deixou bem claro, que todos que o Pai der serão salvos, nenhum será perdido. E também que ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode ser salvo se o Pai antes não trouxer. É impossível. Ele fala uma afirmação negativa universal. Ninguém pode vir ao Pai. A mim, se o Pai não trouxer. Ou seja, é necessário que Deus faça a obra. É impossível, sem Deus, que alguém chegue ao Pai. É impossível. Então ele compadeceu Pelágio, especialmente com esse texto da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode. Todos são injustos, todos são inimigos, a inimizade entre o homem e Deus. Ninguém vai para Deus, ninguém, jamais. Somente se Deus o trouxer. Certo? Então esse foi todo o ponto do debate entre Agostinho e Pelágio. Tudo bem? Então depois a gente vai chegar em Romanos 9 também. Então Sproul, quando ele fala sobre predestinação lá, eu trouxe esse ponto aqui, ele fala sobre os teólogos que concordavam com essa doutrina. Então ele coloca mais que uma brincadeira, talvez, né? Então ele coloca, por exemplo, Agostinho, obviamente, ele concordava com essa doutrina segundo agostiniano, obviamente. Tomás de Aquino, ele coloca um ponto em aberto aí, que ele fala que concordava. Tomás de Aquino também refere toda a sua base em Agostinho, como Calvino também citou mais Agostinho do que qualquer outra coisa, fora a Bíblia, né? Então, fora a Bíblia, Agostinho foi mais citado por João Calvino. Então ele coloca Tomás de Aquino também como alguém que esposa essa doutrina, Lutero, que também esposa essa doutrina muito mais do que João Calvino. Então, João Calvino, tudo que ele falou, Lutero falou e falou mais alto, como dizem aí, né? Falou com mais força ainda. Então, ele, apesar da igreja luterana não seguir essa doutrina, depois teve Melanchthon, que sucedeu Lutero e foi para outro caminho, Lutero esposava essa doutrina, certo? Calvino e também Edwards. E ele coloca assim, se você perguntar quais são os maiores teólogos de todos os tempos, para qualquer um, você coloca os 10, esses 5 vão estar. Para ele, esses 5 são os maiores teólogos de todos os tempos. E se eles concordaram nisso, e eles discordaram de várias coisas, mas se eles concordaram nisso, a gente tem que prestar atenção. Será que essa realmente não é a doutrina certa? Então é meio que uma brincadeira, né? Falando que esses foram os titãs da teologia e todos eles concordavam com essa doutrina, que era a maioria na época deles. A maioria não, né? Teve a reforma e tudo mais, mas em cristãos reformados e antes também era o pensamento da época. Hoje em dia não é mais. Então se hoje em dia a gente pegar assim, a gente tem Billy Graham, por exemplo, que foi um grande evangelista, ele era o quê? Arminiano. C.S. Lewis também falam que ele era arminiano. Hoje em dia, a maioria não não esposa essa doutrina que a gente esposa aqui, que a gente defende, certo? Muito bem, então,
Antes da gente passar para Romanos 9, a gente tem uma pergunta que, vez ou outra, pode aparecer, que é sobre a predestinação ser dupla. Afinal, Deus predestinou alguns para o quê? Para salvação. E os outros? Deus predestinou para reprovação, para o inferno? Ela é dupla, então? Não? Ele não predestinou para a salvação e predestinou para a reprovação eterna? Sim. Então, essa é uma questão que frequentemente aparece. E ela tem que ser dupla, afinal, não faz sentido. Da mesma forma que a gente falou que Deus decretou todas as coisas, como que a gente pode falar, não, Deus separou uns para a salvação, os outros não tem nada a ver? Então, ela tem que ser dupla. A questão é como que funciona essa duplicidade, como é que Deus age nos dois casos. Deus age da mesma maneira que ele age para salvar alguns, ele age para reprovar os outros? Sim ou não? Da mesma maneira ele age? Não. Não, porque como é que ele age para salvar alguns? Então, ele interfere, a bateria está acabando. Ele interfere na vida da pessoa para que ela possa ser salva? Ele transforma aquela pessoa, ele age ativamente para que aquela pessoa possa ser salva e garantir a salvação dela? Sim? Sim, sim, com força. Ele faz, ele transforma os corações. Se Deus não agir, não transformar, não abrir os olhos, não dar do seu espírito, a pessoa não vai entrar no reino dos céus. João 3 lá, Jesus e Nicodemos, ele deixa isso bem claro. Ele age ativamente na vida daquela pessoa para garantir a salvação. Agora, para o reprovado, ele age ativamente para garantir que aquela pessoa seja reprovada? Não, né? Então, essa é a grande questão, né? Então, a visão correta dessa predestinação, que é dupla, a gente chama de ativa e passiva. Não é ativa e ativa, nem passiva. Então, ela é ativa no sentido que Deus age na vida dos eleitos para que eles possam atingir a salvação, mas na vida dos reprovados, ela é passiva. Então, Deus não cria no coração do reprovado mal para garantir que aquela pessoa fique realmente reprovada. Não é assim que Deus age. Nem precisa, né? Esse é o ponto. As pessoas já são inimigas de Deus. Já nos santos é ativamente, mas nos reprovados, Deus não garante, não força, não faz algo ativo para garantir que eles sejam reprovados. Certo? Então, nunca falamos isso, né? É o princípio lá a priori da teologia. Deus não faz, nem é o autor do mal do pecado. Certo? Jesus, numa conversa com alguns fariseus, ele chega a dizer: não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Vocês estão vendo tudo que eu faço. Vocês veem que eu sou bom. Eu faço os milagres. Enfim, mas vocês não querem vir a mim. É o desejo do coração do ser humano. Ele já nasce assim, propenso, né? Já nasce buscando o mal, praticando o mal, fazendo o mal. Nós podemos ver isso até numa criancinha recém-nascida, né? O mal que ela faz naturalmente, ela não precisa nem ser ensinada a fazer o mal, ela já faz naturalmente, ela nasceu assim. O mal não precisa ser criado no coração, já está lá no coração, né? Que é... Vamos lá para Romanos 9, que a gente tem isso falando lá também, mais coisas. Romanos capítulo 9. Começa ali no versículo 6, né? Então, Paulo falando sobre essa questão da eleição. Ele fala: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência do filho da promessa, porque a palavra de promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja como Paulo coloca aqui os argumentos. Ele fala que os gêmeos... Então, se você pensar
na possibilidade de igualar tudo quanto for possível, né? Pessoas, crianças que nasceram no mesmo tempo, no mesmo dia, foram criadas pelos mesmos pais, nas mesmas condições, foram Jacó e Esaú, certo? E aqui fala que antes deles nascerem, e Paulo ainda deixa claro aqui, antes de terem praticado o bem ou o mal, Deus escolheu a Jacó, mas se aborreceu, né? A palavra ali seria odiar, Deus se aborreceu de Esaú, escolheu a Jacó e não escolheu Esaú. Para quê? Aqui fala não por obras, né? Não por obras, mas qual que é o motivo da eleição? Para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, para o propósito, pelo conselho, pela vontade de Deus se prevalecer, não por obras, mas por aquele que chama, certo? Então Paulo já começa aqui falando que a eleição é para o propósito de Deus, por aquele que chama, não por obras. Esse é o grande ponto do arminianismo. Qual que é a questão deles? Eles falam que eles precisam contribuir de alguma forma, certo? A graça de Deus lá está oferecida, eles falam da graça preveniente, que todo mundo tem um pouco de graça, que deixa o suficiente para que ela possa responder afirmativamente a Jesus ou negativamente, certo? Então, a diferença final de um salvo para um não salvo é a escolha correta da pessoa. E essa é a maior boa obra que ela pode fazer. Se isso não é por obras, o que mais seria? Certo? Então, o arminianismo, ele fala que não, obviamente, eles são cristãos, a gente não fala que eles são seitas. Quem crê nessa doutrina, a gente não afirma como ímpio, pagão, por incoerência. Porque eles falam que é pela graça de Deus, por Jesus Cristo somente, mas, no fim das contas, é por obras o racional da doutrina deles. Certo? Então, Paulo fala que amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E veja bem, se Paulo estivesse defendendo a doutrina dos arminianos, essa doutrina arminiana que fala que Jesus Cristo morreu para todos, que a graça preveniente lá está em todos, de forma que todos podem responder a Cristo afirmativamente, ela não gera o quê? Um senso de injustiça, não é? Porque a outra doutrina que fala que é Deus quem escolhe, somente Deus quem escolhe, alguns foram eleitos porque Deus escolheu, outros não porque Deus não escolheu, as pessoas falam o quê? Por que Deus escolheu um e não outros? É injusto. Por quê? É injusto, eu acho injusto. Deus escolheu uns, mas não os outros, seria arbitrário, seria injusto. Esse é o ponto que todos levantam quando a gente fala sobre a nossa doutrina. E olha como Paulo fala, logo depois de falar isso, a primeira coisa que Paulo argumenta é, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Aí se fosse a doutrina arminiana que ele estivesse defendendo aqui, ele não precisaria disso. Certo? Ele não falaria, de modo nenhum, não há injustiça. E ele continua, pois Deus, né, diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Certo? Então a misericórdia, a graça de Deus, ela não é devida a todo mundo. Não é injusto Deus dar a graça a alguns e não a outros. É misericórdia, é graça. Se Deus desse justiça a todos, o que aconteceria? Todos estariam onde? No inferno. Certo? Então, Deus, ele é justo, de forma que ele manda alguns para o inferno, e ele é misericordioso, de forma que alguns ele resgata. Deus nunca é injusto. Certo? A injustiça diante de Deus, de modo nenhum. Presidente Eduardo. Em hipótese alguma ele vai ser injusto, até porque no juízo, para alguns, como diz o texto, ele tratará com misericórdia, e para outros com justiça. Né? Ele é justo. Então, o que nós merecemos? O inferno. Para alguns, misericórdia. Para outros, justiça de Deus. Jamais Deus seria injusto. Isso. Então, tudo bem até aí? Em relação à predestinação, é um ponto tranquilo? Tem muitas dificuldades para todos em relação a essa questão do mal e tudo mais, mas em relação a como a Bíblia fala sobre predestinação, eleição, como isso glorifica a Deus, e não coloca isso na mão dos homens, nessa doutrina, a nossa doutrina de predestinação, ela deixa tudo na mão de Deus, isso glorifica a Deus. Quando é da parte do homem, isso não glorifica a Deus. Então a nossa doutrina é muito mais graciosa do que a arminiana. Beleza, mais alguma questão? Então, um outro ponto que falam, quando a gente debate esse texto com arminianos, é que eles falam que Romanos 9 está falando de nações. Afinal, Jacó e Esaú está se referindo a Israel e aos gentios. E agora? Esse texto não se aplica assim à predestinação individual?
É aquela questão, Deus predestinou que o avião caísse, mas não predestinou que cada um que estivesse lá dentro do avião morresse. Não faz sentido. Da mesma forma que Deus predestina e fala de nações, nações são compostas por quem? Por indivíduos. Certo? Então, quando Deus salva uma nação, está salvando cada um dos indivíduos que estão ali. Certo? E o texto ainda termina lá no verso 24, falando que os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, onde a salvação, a eleição, não está somente a uma nação, mas a quem realmente é israelita, a quem realmente é descendência de Abraão, aqueles que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo. Então, a princípio, esse é o texto que realmente deixa claro que a predestinação, conforme Agostinho, na verdade é conforme Paulo, que é conforme Jesus Cristo. Certo? Essa seria a doutrina de predestinação revelada. Esse é o argumento que a gente coloca e defende sempre, que a predestinação, a eleição é por Deus somente. Certo? Outro ponto que eles colocam é que a predestinação, então, conforme eles, é também desde a eternidade, mas é pela presciência de Deus. Certo? Então, o que eles falam? Que Deus, na sua presciência, ele sabia quem responderia sim, quem responderia afirmativamente, quem responderia não. Então, ele predestinou quem responderia sim para a eleição. Ou seja, ele não predestinou ninguém. Ele só garantiu que quem falasse sim fosse salvo. Não foi a escolha dele. Certo? Então, essa visão da presciência. A nossa visão é que, quando fala lá aquela... Romanos 8, né? Fala sobre aqueles que predestinou, aqueles que conheceu, predestinou, chamou e assim vai, né? Então, quando ele conhece, não porque ele sabe que vai responder afirmativamente, mas porque ele faz com que a pessoa responda afirmativamente. Afinal, estamos mortos, né, dos nossos delitos e pecados. Então, se Deus, sem agir, olhasse todo o futuro que seja nosso, o morto nunca responderia sim. Certo? Então, a visão da presciência também não faz sentido, né? A base da doutrina, essa doutrina dos arminianos não fazem sentido. Tudo bem? Não sei se tem algum arminiano aí que queira defender ou questionar essas coisas, mas se quiser, à vontade também. A gente pode discutir aqui. Ou depois também, se não quiser fazer aqui na frente. Né? Então, a gente sempre supõe que a maioria dos presbiterianos sejam calvinistas, por assim dizer. Muitas vezes a gente descobre que não são. Então, se você tem dúvidas nisso, pode perguntar aqui ou depois. Certo? Que é um ponto importante da gente esclarecer. Tudo bem? Mais alguma questão? Algo para ajudar, né, é o entendimento de que todos nós nascemos no pecado. E como pecadores, você for cobrar algo de Deus, e você pode receber a justiça de Deus. O trabalhador, ele trabalha e ele recebe do patrão o salário. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então você não pode exigir como pecador, misericórdia de Deus. Então, é graça. Se você exigir, você só pode exigir justiça, né? Se é graça, você não pode exigir graça, porque deixaria de ser graça. E a gente está acostumado com a graça de Deus. Esse é o problema que falam, né? A gente está tão acostumado com a graça de Deus, a graça comum, a graça de não estarmos mortos agora, que achamos que é devida a nós. Mas não. O que nós merecemos é inferno. Talvez para encerrar essa parte, a gente tem o texto mais famoso de toda a Bíblia, que é qual? João 3:16, que fala o quê? Que Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto fala alguma coisa sobre predestinação? Ele fala quem é eleito aqui, quem pode ser eleito, quem pode crer. Ele fala que todo aquele que crê não vai morrer. Mas quem vai crer? Por que vai crer? Quem vai fazer com que creia? Esse texto não fala nada sobre a eleição. Ele só fala que realmente quem crer será salvo. Mais nada. Certo? Então não adianta usar esse texto para defender uma ou outra tipo de predestinação. Tudo bem? Beleza. Então acho que essa parte a gente pode passar. Pergunta 8, então, a gente tem como Deus executa os seus decretos. E como Deus executa os seus decretos? Através das obras da criação e da providência. Certo? Então, diferente da gente que planejamos, pensamos e realmente pensamos várias coisas, né? Muitas vezes a gente não concretiza aquilo lá que a gente planeja.
Deus não. Tudo que Deus planeja e decreta, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. E como que Ele faz isso acontecer, então? Ele faz através de 2 meios. Criação e providência. Certo? Então, por que criação e providência, né? Qual que é a diferença dos dois? É importante entender que Deus executa esses decretos dessas 2 maneiras. Porque Deus, obviamente, primeiro precisou criar a raça humana para que os desígnios em relação à raça humana acontecessem, todas as criaturas, na verdade. Mas Ele não simplesmente criou, como muitas vezes é afirmado aí, Deus não criou o mundo como um reloginho, teu corda, e lançou e está lá fazendo alguma outra coisa, ocupado com alguma outra coisa, ou assistindo como espectador. Não, tem também a providência, onde Deus está governando ativamente todo o universo. Deus criou, mas Ele está no governo, controlando, fazendo com que todas as coisas possam chegar aos seus desígnios, aos seus propósitos. Então Deus iniciou a execução dos seus decretos pela criação, mas Ele continua até hoje, pela providência, organizando e cuidando da sua criação, para que tudo chegue ao seu bom propósito, ao bom termo, certo? Então Deus não está longe, afastado, né? Não tem como a gente perguntar, onde está Deus? Por quê? Tantas coisas acontecendo comigo, mas onde está Deus? No seu santo trono, governando toda a terra, certo? E a execução ainda está incompleta, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Por que que está acontecendo assim? Porque a execução de Deus ainda está incompleta, né? Como uma casa que ainda não parece ser uma casa durante a construção, com os planos divinos ainda pior, porque uma casa a gente ainda sabe muito bem como funciona, a gente vê os projetos, a gente vê até agora tudo 3D lá, tudo já bonitinho, ou até realidade virtual, a gente já pode até entrar e andar na casa. Mas nos planos de Deus é diferente, né? Então entender por que que o universo está como está é um pouco mais complicado. Então muitas coisas nós não entendemos olhando a nossa vida agora, o estágio atual do universo. Nós precisamos o quê? Confiar no projetista. Afinal, quem criou todas as coisas? Nós sabemos quem criou. Nós sabemos quem é essa pessoa. Nós conhecemos muito bem o seu caráter, o seu poder, a sua força, a sua bondade. Nós precisamos confiar que o que ele está fazendo, ele vai fazer bem feito. E a obra que ele começou, ele completará até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. A boa obra que ele começou em nossas vidas, ele completará. Precisamos, então, ter confiança no projetista dessas coisas todas, que não é um projetista qualquer, é o Deus Todo-Poderoso. E nisso nós temos segurança, porque o próprio Deus, pela sua providência, ele está encarregado de executar os seus decretos. Não é algo que pode ou não pode acontecer, é algo que vai acontecer, tão certo como o sol está lá brilhando. Mesmo que esteja tampado por nuvens, o sol está lá. Então Deus fala que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nada passará nesse mundo fora do alcance de Deus, como a gente já discutiu para trás. Então não há motivos para a gente temer o futuro, para temer homens. Abram lá em Hebreus capítulo 13, 5 ao 6. Então não tem por que a gente desesperar neste mundo. Por quê? Porque Deus está executando seus decretos, pela criação, pela providência. Hebreus 13, 5 e 6, quem achou pode ler, por favor? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas pequenas, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então por que não estamos contentes? A nossa vida está realmente difícil, nossa saúde está indo por água abaixo, mas o que Deus fala na sua palavra? Ele nunca, jamais nos abandonará. Por que não confiamos nesse Deus? Estamos desesperados pelo estágio atual da nossa vida? Não tem motivos, certo? Nosso Deus está no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Confiemos no nosso Deus, que é todo poderoso. Muito bem, e a outra pergunta, então, passando para os detalhes da primeira, na verdade, é qual que é a obra da criação? Então, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas. Como? Do nada. Por quanto tempo ele levou para fazer essa criação? No espaço de 6 dias. E como foi essa criação? Tudo muito bem. Certo? Então,
sobre a criação. A gente tem alguns textos aqui de cara, né? Então, Gênesis 1:1 fala o quê? Que no princípio, houve um princípio. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmo 33:9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela fé, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus criou todas as coisas do nada pela palavra do seu poder. Então, o primeiro ponto é do nada. Então, como é que funciona esse do nada? Um princípio que é muito conhecido na filosofia é o ex nihilo nihil fit. Do nada, nada sai. Então, se eu te dar nada e esperar talvez um tempo, então eu estou te dando tempo, não estou te dando nada para falar que é injusto. Então, eu vou te dar nada e esperar um tempo e você vai me dar o quê? Você vai fazer o quê com aquilo? Você consegue criar alguma coisa? Consegue fazer alguma coisa? Consegue fornecer alguma coisa de volta se eu te dar nada? Somente dando tempo? Considerando que o tempo também é criação de Deus, você não consegue fazer nada. Com nada, nada sai. Certo? Então, o universo pode surgir do nada? É uma pergunta que pode ser capciosa, né? Muito bem. Então, a teoria moderna define o nada como algo mais do que nada. Então, eles querem explicar a Gênesis, por exemplo, falando que, na verdade, no princípio pode ter um tal de vácuo quântico, coisas assim, onde tem campos quânticos, partículas que surgem do nada e somem, e se não tem a contraposta dela, pode ser que crie coisas. Então, eles começam a viajar em coisas que são meramente teorias, né? Hipóteses, ilusões da cabeça deles. Porque o princípio aí da filosofia, na verdade, ele será visto como absoluto, mesmo que as pessoas tendem colocar nomes complexos para fazer com que nos convença que o universo pode ter se criado. Então, como alguma coisa se cria? Ela tem que ser antes dela existir, e é impossível. Então, o primeiro ponto é que ele criou do nada. Então, a questão é, se o princípio é esse, é verdadeiro, não seria impossível o universo ter surgido? Então, antes do universo existir, não existia nada? Existia Deus. Então, antes do princípio da fundação da Terra, Deus existe. Certo? Deus, não houve um momento em que Deus não existia. Porque se houvesse um momento em que Deus não existia, nada existiria agora. Certo? Então, Deus, ele fez todas as coisas, elas foram criadas do nada, no sentido em que não havia nada do que existe, não havia matéria, não havia nada com que Deus pudesse trabalhar e formar as coisas, só havia Ele, e o seu poder. E pela palavra do seu poder é que todas as coisas foram criadas. Então, o absurdo seria falar que o universo gerou a si mesmo, né? Ou passou a existir quando absolutamente nada, nem Deus, existia. Isso sim seria absurdo. Mas no princípio, Deus existia. Certo? Sempre existiu. Por isso as coisas agora existem. Então, por que existe algo em vez de nada agora? Porque Deus existe. Sem Ele, não poderia existir nada. Certo? Então, esse princípio é válido mesmo que Deus tenha criado, de fato, ex nihilo, do nada. Porque Deus criou do nada. E um ponto é que houve um começo. Então, o universo, diferente de Deus, que é eterno, houve um começo, no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Apenas Deus habita a eternidade. E algumas teorias sobre a origem, né, a gênese de todas as coisas, sugerem a eternalidade da matéria, ou matéria como energia. Mas tudo isso também acaba sendo confuso depois e você consegue argumentar, mesmo nessa linha, de que se alguma coisa era eterna e tinha o poder de criar todas as coisas, essa coisa só pode ser Deus. Né? Não é uma coisa, mas é um ser. E um ponto é que o universo ele não existe por si mesmo, mas ele teve um princípio, então ele deve a sua existência a Deus, e existe para glorificar aquele que o criou, certo? Então, o universo não existe por si mesmo, da mesma forma que o homem não existe por si mesmo, surgiu do nada, sem Deus fazendo uma criação especial para o homem, certo? Então, o universo também não existe para si mesmo, mas para glorificar a Deus. Por isso que os céus proclamam o quê? A glória, certo? Então, muitas teorias também modernas afirmam que o universo teve um começo, incluindo um maravilhoso ajuste fino. Afinal, se a expansão do universo fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mais lenta, não poderia haver vida. O ajuste fino é realmente impressionante, de todos os parâmetros que os físicos colocam lá ser necessário para que pudesse ter vida. É maravilhoso esse ajuste fino. Então, esse começo também implica que o universo é um efeito. Quer dizer que algo ou alguém o causou. Existe uma causa
que não é efeito, que não foi causada por nada, mas uma causa eterna que causou a existência, o efeito, que é o universo, que é a volta do argumento cosmológico. Então, falar que é um princípio, como muitas teorias afirmam, na verdade, reforça ainda mais argumentos bem famosos sobre a existência de Deus. Como o argumento cosmológico é do efeito e causa, né? Então, o universo deve ter existido uma causa para ele, onde não pode ter nada no efeito que é maior, que não tenha na causa, que não é maior na causa. Então, tudo isso, na verdade, reforça a existência de Deus. Por mais que queiram falar que isso prove o contrário, sempre acaba realmente provando, reforçando a existência de Deus. Certo? Aí é um ponto muito interessante, que a gente tem 5 minutos, que eu acho que eu vou só dar o panorama geral, depois a gente começa de novo. Que é, no relato lá de Gênesis, a gente tem algumas formas de interpretar Gênesis 1 e 2, não é? Afinal, em quanto tempo foi criado o universo? 6 dias, mas 6 dias como? 6 dias 24 horas? 6 dias no sentido de eras? 6 dias, né? Como funciona isso? Então, esse é um ponto interessante que a gente vai estudar todas as implicações quando se discute, por exemplo, que não são 6 dias literais, calendário, 24 horas. Quais são as implicações quando a gente tem 6 dias no sentido mais aberto, que poderiam ser eras? Então, a gente tem, só para começar a falar desse ponto, e depois a gente vai em cada um, pelo menos 4 formas básicas, principais de se interpretar isso. A primeira é que é um padrão sequencial de 6 dias calendário, literal, 24 horas, certo? Então foram 6 dias bonitinhos, separados de 24 horas, onde são dias que aumentam a diferenciação, a especialização, conforme as coisas são criadas, até a criação do homem, que foi aquela criação especial, onde Deus soprou, né, imputiu em nós o quê? A sua imagem, certo? Fomos criados diferentes dos animais. O outro ponto é o dia-era, a questão de dia-era, onde cada dia é um período possivelmente longo, onde a palavra hebraica lá, ela pode significar era. Né? E se você perguntar para a Natália, ela vai falar várias formas exegéticas que ela fica estudando isso sem parar, sobre Gênesis, criação e tudo mais, sobre como essa palavra não poderia, nesse contexto, significar era. Então, dias eras, eles ainda tratam como sequenciais, então tem uma sequência bem definida, só que elas podem se sobrepor. Então, não são totalmente distintas. Então, ainda é sequencial, mas não são distintas. A outra seria essa teoria do framework, né, que é apenas um framework literário, apenas uma forma literária de contar uma história. Então, tem um conteúdo teológico, que é importante, mas detalhes não importam. Então, tenta passar por cima dessa questão. Não importa se era, se era dias e tudo mais. Se atém aos alguns detalhes teológicos, o resto ignora. E outro ponto seria que é apenas literário, onde isso passa, na verdade, não só Gênesis 1 e 2, mas até o capítulo 11, falando que é só um texto, um mito que fala sobre a origem, né, dos hebreus, da criação, como outros mitos que foram descobertos por aí, como o Gilgamesh e não sei o que mais lá, que fala sobre criação das coisas. Então, esse último ponto, pagão, tá? Sem dúvida pagão. Ninguém que esposa esse ponto aí realmente é considerado cristão. O 3 ainda é meio assim. Agora, o 1 e o 2, muitas pessoas cristãs, até de peso, teólogos de peso, acabam indo para um lado ou para o outro. Que é isso que a gente vai detalhar e tentar definir, onde eu vou tentar defender que é um padrão de 24 horas. Certo? E mostrar todas as implicações teológicas de não ter esse padrão de 24 horas. Certo? Esse vai ser o que eu vou argumentar domingo que vem, porque não há tempo para isso neste domingo. Tudo bem? Então, domingo que vem, dias ou eras. E aí, tudo bem? Alguma questão que vocês queiram colocar agora? Tudo bem. Então, Mirna, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?